Vamos falar sobre este livro que é um pretexto muito interessante e que celebra estes 25 anos do Identidades. Professora Rita, bem-vinda, como é que está? Bem, obrigada. Mais uma vez, obrigada por estarmos Pois, aqui. pois, é um prazer enorme voltar a conversar consigo. Esta semana começamos esta série de conversas sobre identidades, estes 25 anos. O livro, até que ponto lhe permitiu perceber melhor aquilo que foi a grande contribuição e a grande contribuição de identidades para as várias causas e os vários ideais que foram abraçando ao longo dessas décadas. Sim. De facto, fazendo parte de um coletivo, não é? Este coletivo que nasce do movimento intercultural de identidades e depois se desenvolve como um coletivo de investigadores, não é? Muito baseados na ação e investigação, não é? E muito baseados nesta rede de relações a partir de Moçambique, Cabo Verde, Brasil e Portugal. De facto, o livro não poderia ser escrito só por uma pessoa. Não é? Isso seria uma visão absolutamente redutora. Daí que o desafio que encarei foi não só olhar para o arquivo, juntamente com outros elementos do coletivo, mas dialogar e interferir, provocar que nos chegassem outras vozes destes vários contextos e que nos ajudaram ao longo de todos estes anos a recolocar tanto o campo artístico quanto a educação artística neste ambiente intercultural, não é? Com todos estes contextos. Okay. Qual fica como grande contribuição de identidades para as artes, para a discussão das artes e para toda uma componente também de teorização das artes, na sua opinião? Sim, de facto nós temos feito nos últimos anos um esforço por atribuir à investigação esse papel de clarificar, de tornar mais evidente qual é que pode ser o papel da investigação em artes e em educação artística, não é? O que é que fica? Às vezes passamos muitos anos a desenvolver ações e depois quem vem a seguir, o que é que fica? Mas ter este tijolo, costumamos brincar e chamar-lhe de um tijolinho por causa da cor e da... Parece um tijolo. Temos brincado que é um pouco um tijolo que permita às gerações que vêm chegando terem um objeto, não é? Para construir juntamente connosco. É um instrumento de consulta também. Sim, um instrumento de consulta a partir da ideia de um arquivo que está em constante autoria, coautoria e reconstrução. Ok, boa. Mas também podemos pensar e encontrar fases importantes das artes nos nossos países. Aqui um encontro fascinante e relevante entre Noah Lang e Malangatana, por exemplo, que está eternizado aqui e é muito bem descrito como um marco relevante, não só para os dois artistas, mas para tudo aquilo que foi sendo construído com um pilar importante que é assumido e esse pilar são esses rostos, essas referências. Sim. Isto também dá um outro sabor do ponto de vista de continuidade, até que ponto ficou a missão de que é preciso continuar. Sim, de facto eu acho que um dos maiores alertas é quando trabalhamos com contextos que não têm esta tradição da escrita ou do registro tão acentuada, poder contribuir para esse marco, não é? Para esse reconhecimento daquilo que são figuras-chave, não só pela sua obra, mas também pelas relações, não é? Muito deste movimento é baseado mesmo nas relações de continuidade. E, de facto, trabalhar em Moçambique sem olhar para determinadas figuras e reconhecer o valor e o trabalho que elas próprias também desenvolveram ao longo de todos estes anos seria um erro bastante grave. Sim, mas também é discutir a própria educação artística, né? Sim. Ao longo destes 25 anos, o que mais vos orgulha é que acham que foi a contribuição de identidades para fortificar e reforçar a relevância da educação artística nos nossos países? Sim, de facto, com identidades trabalhamos muito ao nível do ensino artístico, não é? Nestes vários países. Não sei se é orgulho, mas eu acho que uma das maiores vantagens é, de facto, conhecermos-nos melhor e existir uma confiança que já traz uma cumplicidade para realmente conseguirmos fazer juntos. Porque, de facto, a colaboração não nasce assim virgem, não é? Ela nasce de uma relação de confiança e de cumplicidade. E eu acho que esse é o maior pilar que nós temos, aliás, estamos agora em formação com investigadores em artes e em educação artística e conhecermos-nos parece que é esse orgulho, não é? É esse orgulho que não estamos a partir do zero, estamos a partir desta cumplicidade da formação, da passagem e da partilha de conhecimento em artes. Ok, e sempre a olhar com otimismo as relações importantes entre as instituições de arte, de cultura, entre os países, a Universidade do Porto, mas a pensar a Escola Nacional de Artes Visuais, mas também a pensar Cabo Verde, que aliás há alguns anos acolheu esse importante encontro sobre
ensino artístico. Como é que devemos discutir a relevância de fortificar essas pontes que nos ligam e consolidam toda esta conversa e todos esses pilares sobre a educação artística, sobre as partilhas? Sim, de facto hoje o desafio, e eu acho que dos grandes marcos da discussão mais académica e epistemológica em torno daquilo que é o conhecimento de um determinado lugar, de como pode ser o ensino artístico em Moçambique, ele só é possível se for em diálogo com o internacional, mas um internacional que tenha já relações também e que não seja só aquilo que é o pensamento hegemónico norte-americano, ocidental, não é? Daquilo que predomina, mas que possam haver outras referências que nos sirvam para construir a partir de Moçambique aquilo que é realmente necessário aqui, em diálogo com o mundo. Ok, ok. E fala-me dessa experiência também de, a partir do pensamento local, da visão local, construir um posicionamento e, acima de tudo, impor este posicionamento de alguma forma, porque também há um lugar de negociação para que esse saber local, sobretudo quando pensamos nos países africanos, que a questão da teorização, da pesquisa sobre a arte, muitas vezes ela é colocada em terceiro ou último plano e às vezes até é colocada em questão a questão dos créditos, etc. Qual a vossa experiência sobre essa questão do conteúdo que é produzido pelos pesquisadores locais? Como é que o Identidades também foi uma ferramenta muito importante para que os pesquisadores locais, dos nossos países africanos em particular, pudessem ter esse espaço de negociação e de imposição e colocarem o seu posicionamento como matéria válida na discussão sobre as artes? Sim, é de facto um desafio enorme e um caminho bastante lento, muito mais lento do que aquilo que precisaríamos. As artes no mundo estão muito subjugadas pelo capitalismo, não é? Elas só existem porque há dinheiro. E essa ligação muito promíscua ao capitalismo faz com que a própria arte perca a autonomia. E perdendo a autonomia, tudo aquilo que é a essência da arte, que é a sua ligação à vida e a sua ligação ao território e às pessoas, fica enfraquecida. Quer dizer que esse saber local precisa de se refortalecer, reenraizar e poder, a partir desse reenraizamento, poder dialogar com essa força, não é? Com esse poder e com esse reconhecimento. Mas sente por exemplo, há indicadores de que daqui a 10, 5 anos, 50 anos, nós teremos um cenário em que, de facto, há um equilíbrio sobre aquilo que localmente se produz de pensamento, Sim, de pesquisa. Como é que vai? Eu sei que tem uma experiência muito importante em Cabo Verde também. Trabalhou aqui por muitos anos na Escola Nacional de Artes Visuais e faz parte do elenco de pesquisadores do Identidades. Queria ouvir a tua experiência sobre isto. Eu tenho percebido tanto a nível de Moçambique, Cabo Verde, Brasil, quanto mesmo em Portugal, que é o contexto europeu que conheço melhor, não é? Muito a partir das belas artes. A mais nata, digamos assim, da investigação está incomodada, está a perceber que há uma necessidade de escutar o que vem de outras latitudes e dessa singularidade que ainda não está instituída, não é? Daí o nome também do livro, do Ecos de uma escuta, não é? É preciso escutar e eu sinto que há uma força e uma vontade de se fazer ouvir a partir destes contextos do Sul. E há também um certo desconforto nas academias em Portugal com a chegada portanto, de novos investigadores moçambicanos que vêm com todo o desejo de estudar e refletir sobre as práticas não só tradicionais quanto contemporâneas e vêm-se num choque, não é, com as referências que são ocidentais, mas têm já um conjunto de ferramentas também mobilizadas por Identidades, mas por muitas outras forças das instituições de ensino superior destes mais recentes países, que agora permitem aos jovens investigadores terem mais essas costas um pouco mais largas para poderem enfrentar todo o conhecimento hegemónico que é branco e é ocidental, não é? Então eu acho que há um caminho que muda muito quando a formação superior avançada cresce, não é? O número de pessoas, o número de moçambicanos e moçambicanas que estão a estudar lá fora e que voltam, faz-se ouvir. E isso faz muita diferença. Mas também é claro, é pensar no que pode ser o papel da pesquisa, dos pesquisadores e de todo o ecossistema cultural naquilo que pode ser a sua responsabilidade de influenciar políticas públicas. Porque, em última análise,
as vontades no que diz respeito às políticas públicas e também aos governos, vai jogar um papel muito importante para criar essas bases e permitir que essas pontes passem para um outro nível de diálogo, de intervenção. Sim. Como é que olha para aquilo que se pode abrir a partir desses sinais claros de que há novas propostas de novos pesquisadores, novas abordagens e novas procuras? E a Europa, ela envelhecida, terá que ouvir mais a própria África. Como é que isto é uma esperança para construir novas formas e influenciar políticas públicas que beneficiem esse debate mais aberto e que influenciem mudanças profundas? Sim, eu acho que esse esforço de descolonização, no fundo, é disso que estamos a falar, parte não só de cada sujeito de investigação, de cada criador, autor, artista, como das instituições de ensino, quanto depois é essa, em última instância, não é, de decisão de políticas públicas. De facto, há uma necessidade, tanto na Europa quanto aqui, de nos descolonizarmos, não é? De irmos retirando as camadas de relações de poder que nos obrigam a repetir, em vez de reinventar, não é? Ficamos aqui a repetir. E eu acho que as artes aqui também têm um papel, não é? Investigar em artes não é o mesmo que investigar economia, sociedade, matemática, química, não é? Há aqui um campo que é do corpo, há aqui um campo que é da língua, há aqui um campo que é da visualidade, da sonoridade e que pode desafiar, não é? Por quebrar com todas as barreiras que estamos habituados na ciência, pode potenciar esse esforço para revolucionar aquilo que é o conhecimento. E o livro também é, na verdade, um reencontro, né? De colegas, etc. Como é que este também é um momento de fazer essa reflexão particular e coletiva do crescimento do elenco de pesquisadores e artistas que integraram o Identidades ao longo desses 25 anos? É muito mágico. Yeah. Eu acho que podermos rever e voltar a ler, voltar a olhar para as imagens e perceber os diferentes efeitos que elas surtem em nós e no outro é realmente muito, muito mágico. Sobretudo, volta a dar-nos assim um gás, uma energia para voltar a atacar, para voltar a mobilizar-nos com mais força ainda. Ok. Mas, claro, abrir também caminhos. Acho que o Identidades também significa isso, essa ideia de abrir caminhos para novas hipóteses. Particularmente, a professora Rita teve uma experiência aqui em Moçambique, mas eu sei que trabalhou em Cabo Verde e mantém esta ponte. Sente que isto reflete-se ao nível de vários intervenientes nesse percurso dos 25 anos, essa relevância de abertura de portas e de construção dessas pontes novas para novos lugares, novos horizontes? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje o grupo de investigação tem um lastro, digamos assim, um conjunto de pessoas que se formaram não só a nível superior, licenciatura, digamos assim, mas hoje com doutoramentos, em doutoramento e pessoas como eu que estão exclusivamente dedicadas à investigação em artes e por isso com tempo e condições para desenvolver esse pensamento crítico em conjunto com todas as outras pessoas que enquanto professores, enquanto artistas, enquanto investigadores, têm tido esta oportunidade de refletir a partir de si, mas também com toda esta rede. Há artigos muito interessantes aqui neste livro, é sugestivo para quem quer perceber também, de certo modo, o que foi feito de forma geral, em termos de artes, ao longo dos últimos 25 anos, quando pensamos nas artes visuais, o ensino de arte, a pesquisa. Na verdade, o que querem dizer ao mundo, à humanidade com este livro? Eu acho que há um primeiro manifesto que vem logo no título, não é? Que é a questão da escuta e do esforço anticolonial, antidiscriminatório e anticolonialista, e depois a questão da especificidade em artes. Se fosse uma investigação sobre artes, digamos assim, ela seria absolutamente académica, mas se formos ver a especificidade de cada artigo, uns são letras de música, do próprio elementos do Timbila Muzimba, outros são artigos académicos, outros são ensaios visuais, outros são transcrições e traduções de conversas que foram coletivas, por exemplo, na comunidade quilombola de Conceição das Crioulas, ou como as sonoridades se tornaram escritas e os textos falados, não é? Portanto, um esforço de converter tudo aquilo que é a dimensão intercultural e artística e da educação artística do Identidades para aquilo que habitualmente é apenas um livro de texto corrido e académico, digamos assim.
é um instrumento extremamente importante para a academia hoje em dia a refletir profundamente sobre os caminhos que terá que dar e sobre essa relevância da escuta. Sim, sem dúvida. Eu penso que hoje distanciarmos-nos da investigação é perdermos uma oportunidade para mobilizarmos um pensamento crítico e a tal influência sobre aqueles que são os decisores políticos que nitidamente não têm tempo para estudar e têm que se socorrer de quem está com essa força e com essa articulação para produzir um pensamento mais situado. Então, os nossos países não se podem dar ao luxo de ignorar este pensamento crítico, este pensamento alternativo que está assente na arte e na cultura para a construção de um mundo melhor. Nós que acreditamos e temos essa ideia romântica de que o mundo um dia será melhor. Sem dúvida, mas eu acho que é isso que nos move nas artes também, não é? Yeah. Um pouco de magia, de utopia para que o mundo seja melhor. E de facto, a investigação é uma coisa cara, mas é algo que é de extrema relevância para o desenvolvimento dos nossos países. O que é preciso compreender para que a arte e a pesquisa sobre a arte e os artistas tenham esse lugar importante e sejam fontes importantes a ouvir? Eu acho que é um esforço e uma atenção de onde vimos. Vimos da Terra, somos corpo e somos, no fundo, somos esta manifestação performativa, visual, sensorial. Nós somos isso. A Terra é tudo isso, não é só números, digamos assim. Diga, democratiza-nos mais isso. Torna mais acessível esse discurso. Não, o que eu queria dizer é que, no fundo, eu penso que as artes e a investigação passam um pouco por descodificar e refletir sobre esse contributo, o que pode ser porque nos sentimos tão bem a ouvir determinadas músicas, porque nos sentimos tão bem a desfrutar e a participar de um teatro do oprimido ou de um coro, alguma coisa nestas áreas. É porque há algo que nos faz sentir pertença a este planeta. Exato. Estamos quase a terminar a nossa conversa. Ainda sobre o livro, proposta para os nossos telespectadores, naturalmente. Se tivesse que apresentar razões de leitura aos nossos telespectadores, o que eu diria? Por que ler este livro? Eu penso que os nossos países, e é muito comum ouvirmos dos estudantes, professora, mas não há livros sobre isto, ninguém ainda escreveu sobre isto, como é que vou fazer, quais vão ser as fontes? Eu penso que aqui está um dos argumentos, não é? Ter um documento bibliográfico, que tanto gostam os académicos, para poder, de alguma forma, referenciar um conhecimento que está em experimentação constante e que está neste diálogo, não é? E depois eu acho que é também um ótimo exemplo de como trazer todas essas fontes que são orais, que são visuais, que são vivenciais e relacionais para um objeto que é científico e que é académico. Muito obrigado, bom trabalho e parabéns pelos 25 Obrigada. anos do Identidades.